A Bíblia Sagrada apresenta o problema do mal na existência humana. Desde os patriarcas, os profetas, o povo de Israel, a igreja cristã nascente, a igreja cristã primitiva, a Bíblia apresenta em muitos lugares o problema do mal. Veja o texto de Jó 30, 26. Aguardava eu o bem, e eis-me que veio o mal. Esperava a luz, e veio-me a escuridão. O questionamento de Jó: ele aguardava o bem, mas o que ele recebia era o mal. Ele esperava a luz, e o que recebia era a escuridão. Mas ainda o questionamento do profeta Jeremias: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse caso contigo, tu provarias que eu estou errado, que tu estás com a razão. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Veja, esse texto está em Jeremias 12, 21. E é um texto absolutamente atual, irmãos. Poderíamos continuar questionando Deus. Por que os maus prosperam? Por que os desonestos conseguem sucesso, enquanto os honestos, os trabalhadores, são afligidos pelo mal? Malaquias 22, 17. O Senhor está falando assim: vocês falam demais, e o Senhor está cansado de todas essas conversas que vocês ainda perguntam. O profeta está falando: olha, o Senhor Deus está cansado dessas perguntas. Quais eram? Como foi? E agora o povo, então, responde ao profeta: como foi que fizemos o que Deus ficasse cansado? Foi por dizeres assim: o Senhor pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Ao ver a maldade, ao ver as injustiças sociais, o povo pergunta: onde é que está o Deus justo? Onde está o Deus que deveria promover a justiça? Veja ainda, diante do mal, o questionamento da justiça divina. Salmos 10, 1. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te esconde nos tempos de aflição? A ausência divina ou a pretendida ausência divina em tempos difíceis. Achar que Deus não liga para as nossas dificuldades, que Deus não se preocupa com as nossas dificuldades causadas pelo mal, é pior do que não crer na sua existência. Se você não crê na existência de Deus, pronto, o mal acontece. E acontece porque é uma das características da humanidade. Mas se você crê em Deus, e o mal acontece e continua acontecendo, agora você se questiona: o Deus que existe, o Deus que é bondoso, por que ele não liga para isso? Por que ele não dá fim neste mal? Os textos que lemos, os textos da Bíblia que lemos, levantam questões para as quais nos defrontamos. Por que aparentemente os ímpios prosperam e os que praticam o mal se beneficiam deles, se não para sempre, pelo menos com frequência? Sabe, irmãos, o texto ainda diz assim: aparentemente os ímpios prosperam. Não, os ímpios prosperam mesmo. Muitos deles prosperam mesmo. E mais ainda, os que praticam o mal se beneficiam dele, se não sempre, pelo menos com frequência. E por que os justos sofrem? Onde está Deus quando o mal ocorre? Porque ele parece estar longe de nós ou até mesmo escondido. É difícil, irmãos, pensar que Deus se esconde quando o mal acontece, quando o mal nos aflige. Independentemente do que dissermos sobre essas questões e sobre o problema do mal como um todo, jamais devemos banalizar o mal. Ao tentar compreender o problema do mal, não podemos minimizar o tipo ou a quantidade de mal existente do mundo. O mal é realmente terrível e Deus o odeia ainda mais que nós. Assim, podemos nos juntar ao clamor que permeia as Escrituras diante de muitos males e injustiça do mundo. Até quando, Senhor?
Veja o texto de Salmo 94:3. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Veja o texto de Abacuque também perguntando até quando. Abacuque 1, versos 2 e 4. Até quando clamarei e não me escutarás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Até quando vou ver tanta maldade, tanta injustiça? Até quando vai tolerar a injustiça, a destruição e a violência? Até quando continuarão a não obedecer à lei, à justiça? Ninguém obedece à lei. A justiça nunca vence. Até quando os maus vão levar vantagem sobre os bons? E até quando a justiça será torcida? Esse era o clamor do profeta Abacuque. Esse era o questionamento do profeta Abacuque. Até quando? Mas a Bíblia mostra também, irmãos, que o Senhor Deus também sofreu intensamente com o mal. Veja o texto de Mateus 27:46, o Senhor Jesus Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto também está lá em Salmo 10:1. Na verdade, o texto podia ser assim: por que permite que eu seja vítima do mal? Na cruz, o próprio Jesus perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui vemos com palavras bastante impressivas que o próprio Deus é tocado pelo mal. Uma verdade destacada de maneira surpreendente no sofrimento e na morte de Cristo na cruz, onde todo o mal do mundo recaía sobre ele. O que acontecia na cruz, irmãos? O mal do mundo, de todas as épocas, de todas as pessoas, caía sobre o Senhor Jesus. Mas é esse sacrifício do Senhor Jesus, esse sacrifício de um Deus morrendo pelas suas criaturas, é que nos dá a esperança. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos dá a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós. E que nós, quando nos perguntarmos até quando, Senhor, podemos ter a resposta: até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar, o mal vai ser eliminado. Deus abençoe a todos nós e que nós possamos ter essa esperança, essa vívida esperança, a ressurreição, a vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo.